Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, à igreja de Filipenses. O Júnior disse que falou para a equipe do louvor, e quando o pastor Yukiya chega de viagem, ele fica com saudade, aí ele prega 2 horas. E eu disse, é verdade, como eu já preguei 1 hora de manhã, vou pregar mais 1 hora agora à noite, e aí a gente prega 2 horas. Mas eu queria que a gente continuasse nessa jornada pela temática espiritualidade emocionalmente saudável. Fiquei muito feliz na sexta-feira de ver os pequenos grupos acontecendo. Muito legal ver cada pequeno grupo ali se reunindo. Depois ver os adolescentes também se reunindo. Hoje pela manhã nós fechamos o capítulo Retroceder para Avançar. Foi muito interessante. Mas hoje nós vamos trabalhar uma jornada através da muralha. Jornada através da muralha. Quando a gente vai pular algum obstáculo, nós temos a tendência de retroceder, fazer velocidade para pular, né? Então, existe uma muralha na vida de quase todo mundo. Talvez você não saiba qual é a muralha da sua vida, mas existe uma muralha que precisa ser atravessada, precisa ser vencida. Filipenses capítulo 4, versículos de 10 a 14, diz assim: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocupam comigo, mas não tinha oportunidade de me ajudar. Veja, quando a gente se preocupa com alguém e não tem oportunidade de ajudá-lo, é complicado. Como é bom quando a gente sabe que a gente está preocupado por alguém ou com alguém e nós temos como ajudar. Isso é bom demais. Hoje à tarde eu conversei com um casal aqui da igreja que não pôde vir no culto. Estão enfermos, o casal. E nós oramos por eles ainda há pouco. E incluí silenciosamente os seus nomes. E de que maneira a gente pode ajudar? Esse é o grande desafio. Paulo está dizendo à igreja de Filipos, da cidade de Filipos, a carta aos Filipenses, que ele se alegra porque a igreja se preocupava com ele, mas não tinha oportunidade de ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade, também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Uma coisa digna de nota nesse texto não é só que alguém está necessitado e recebe uma ajuda, mas a gratidão é fundamental. É muito ruim quando a gente ajuda alguém e esse alguém não é grato, não reconhece. A espiritualidade emocionalmente saudável exige que pela dor da muralha que muitas vezes nos isola, ou como os antigos chamavam, a noite escura da alma. E a noite escura da alma é uma realidade na vida e do coração de todo aquele que sofre. Porque a dor, quase sempre, ela se intensifica na noite. Quase sempre é a noite que faz com que nós sintamos o pulsar, o latejar. Para muitos, retroceder para avançar nos remete, nos joga contra a muralha.
Tem gente que retrocede, pensa na sua história, na sua família, na sua formação, e aí tem um encontro com as suas dores, e a pessoa, ao invés de superar a muralha, se joga contra a muralha, aumentando ainda mais a sua dor. Outros são induzidos a isso por circunstâncias e crises além do seu controle. Uma crise que a gente não tem como controlar. É tão mais confortável quando nós controlamos uma crise. É muito complicado quando uma crise foge ao controle. Independentemente de como chegamos lá, todo seguidor de Jesus, em determinado momento, enfrentará a muralha. Todos nós que temos uma relação íntima com Jesus, em algum momento da nossa existência, da nossa história, nós enfrentaremos essa muralha. A espiritualidade emocionalmente saudável ajuda a fornecer um mapa rodoviário, parcial, tanto de como passar pela muralha, quanto de começar a viver no outro lado. E o autor desse livro, ele cita essa ideia do mapa, porque esse livro foi escrito em um contexto em que, quando a gente viajava, a gente usava mapas. Os irmãos sabem como eu amo dirigir. Eu saía daqui para Recife dirigindo, viu? Ia para Recife dirigindo. Fátima abria o mapa do lado e ela ia sendo a minha, orientadora, navegadora, obrigado. Entra na BR-3, tal, não sei o quê. E aquilo era uma diversão para ela. Ela ia com a canetinha, ticando os lugares por onde nós passamos. Então, o mapa rodoviário nos fazia chegar em lugares que hoje eu não consigo ir se não tiver. O mapa eu não sei mais usar. Hoje é o Waze, é o Google Maps. Aquele negócio que a gente tinha antigo chamado TomTom. Como era o nome daquilo? GPS, Só os mais velhos, viu? Como eu e você. É só conhecimento, não sou tão velho assim. É só conhecimento, é riqueza. Você ainda usa, mas você é uma pessoa do milênio passado, Você continua usando aquele negócio? E é atualizado? E ele disse, tem engarrafamento? Engarrafamento também? Polícia, radar. Eu acho que eu vou voltar a usar esse negócio. Interessante que a gente, para passar a muralha, diz aqui o autor, que nós precisamos ser auxiliados, tanto como passar pela muralha, quanto de começar a viver do outro lado da muralha. O que é que nos espera do outro lado da muralha? O insucesso em compreender sua natureza resulta em grandes e demorados sofrimentos. Quando nós não entendemos a natureza da muralha que a gente está enfrentando, a gente sofre mais. A gente fica mais confuso. Receber o dom de Deus é maravilhoso para a gente enfrentar essa muralha que muitas vezes se estabelece em nosso viver. Entretanto, precisamos que haja transformação em nossa vida e que essa transformação seja para sempre. Não pode ser um paliativo, que eu melhoro aqui, mas retrocedo ali. Por isso eu quero destacar alguns pontos que estão inclusive no livro. Quem tem lido o livro vai perceber que nós estamos destacando alguns pontos ali. Alguns desafios que eu e você precisamos compreender para a gente vencer os desafios que estão estabelecidos em nosso viver, em nossa alma. Primeiro, compreenda que a vida cristã é como uma jornada. A vida cristã é uma jornada que tem início, meio e fim. O apóstolo Paulo diz assim: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam. Há aqui uma consciência de que há um processo que envolve toda uma igreja,
E isso está registrado na Bíblia para que nós não nos esqueçamos disso. A imagem da vida cristã como uma jornada representa como poucas a nossa experiência de seguir a Cristo. Eu me lembro que eu participei de uma reunião essa semana em que eu fui entrevistado. E fui gravar um programa de TV no Rio de Janeiro e naquele momento me perguntaram como foi a minha conversão. E eu pude dizer exatamente quando foi que eu comecei a minha jornada cristã. Ela começa antes da minha conversão, porque eu nasci no lar cristão. Quantas vezes entreguei minha vida a Jesus através de um culto, levantando minha mão, através das historinhas da minha mãe contando, do meu pai. Mas teve um dia em especial que naquele dia eu nasci de novo. Aquele dia marcou a minha história. Jornadas implicam em movimento, implica em ação. Também tem paradas, tem partidas, tem desvios, atrasos, viagem para um lugar que nós não conhecemos. Interessante que Deus chamou Abraão para deixar a sua antiga vida com a idade de 75 anos, a fim de começar uma nova jornada. Interessante, Leila, imagine você, a Leila não tem 75 anos ainda, né? Deve ter uns 55 pela sua fisionomia, né? Mas daqui a 20 anos, a Leila é chamada por Deus para um desafio novo, uma nova jornada, uma nova caminhada. Um arbusto em chamas chamou Moisés para começar uma fase de sua jornada com a idade de 80 anos. Pastor Valmocir me disse hoje que tem aproximadamente 80 anos. Parece uma idade de parar. Parece uma idade de sossegar, irmãzita. Parece uma idade de receber o pastor amanhã à tarde, fazer um cafezinho para ele. Né? Café corajoso. Café corajoso é puro, né? Café medroso é acompanhado. Então, 18 horas amanhã, aquele cafezinho. É a idade de sossegar, mas aqui a jornada de Moisés começa com 80 anos, já falamos sobre isso aqui. Deus chamou os israelitas para saírem do Egito e começar uma jornada de 40 anos de transformação pessoal no deserto. Eu me lembro que um dia eu fui para um congresso da CEPAL, e naquele congresso, Deus falou muito no meu coração, que para a Igreja Batista Lindóia crescer, era preciso que o pastor fizesse um compromisso com Deus e com a igreja. E eu tinha dito naquela ocasião que o meu compromisso com Deus e a igreja era um compromisso de 40 anos. A Antônia anotou isso. E toda vez que a gente conversava, a Antônia dizia: pastor, só falta tantos anos. E olha, já vivi 26 anos, faltam só 14. E aí, de fato, quando a igreja percebeu que havia um compromisso, um comprometimento do seu pastor com a realidade da igreja, aí Deus foi tão bondoso, nós crescemos, nós desenvolvemos. Deus convoca o povo de Israel para uma jornada de 40 anos pelo deserto. E nessa jornada, transformações aconteceram na vida de pessoas. Deus chamou Davi para sair do conforto do seu trabalho como pastor para vencer Golias e servir como rei de Israel. Eu estava animado para ir para esse negócio de legendários, mas o pastor Nildo me desanimou hoje à noite, porque esse negócio de sair do conforto... Primeiro, eu uso uma máscara para dormir que tem que ter energia. Segundo, esse negócio de dormir no relento... Gente, não faz sentido isso. Dormir em saco. Eu fui em um lugar que tinha um hotel, o quarto até era bonzinho, mas o banheiro tinha um cheiro tão ruim, que vocês acreditem se quiser, eu não tomei banho. Por causa daquele cheiro horrível. Imagine eu ir ficar no mato, no meio do mato. Não combina comigo esse negócio. Eu vou de carro... o meu carro vai me acompanhando, na hora de dormir eu deito o banco, durmo no meu carro. Agora, se for uma turma boa daqui, me protegendo, me carregando no colo, né? Na hora de dormir, segurando ali a barraca.
Davi vivia no conforto lá do mato, cuidando das ovelhas. E aí começa uma jornada, e essa jornada resultou em Davi no palácio, servindo ao rei. Deus chamou Jeremias para 40 a 50 anos de trabalho difícil, permanecendo firme em relação aos valores de Deus em meio a um povo rebelde. Jesus chamou os 12 discípulos para uma jornada que mudaria a vida deles para sempre. Judas, porém, Judas ficou desiludido e paralisou essa jornada. Ele não teve o desempenho que podia ter, porque ele se distraiu. Ele não enxergou o que poderia acontecer com o seu povo. Qual era o plano de Jesus? Sua paralisação acabou resultando em um total abandono, e ele abandonou a Cristo, o que resultou talvez no mais triste relato de uma oportunidade perdida. Sua situação complicou. Interessante que a vida cristã é um chamado a viver uma jornada. Muitos crentes hoje que também estão paralisados nessa jornada de vida cristã, que não desenvolvem, que não crescem, que não saem do lugar. Alguns desistiram totalmente, não conseguem vislumbrar o quadro maior da obra transformadora que Cristo faz. A desorientação e o sofrimento das circunstâncias presentes cegaram a vida de muita gente. A distração. Começam a vida cristã crescendo, amadurecendo no discipulado cristão e de repente se distrai. E aí se perde. Fracassam em achar companheiros. Não tem companheiro de jornada, não tem com quem caminhar. Muitos não compreendem o que é crescimento para a maturidade cristã. E para que a gente amadureça na vida cristã, a gente precisa atravessar a jornada. Agora, eu vou ler aqui uma parte, que talvez você se encaixe aqui. Como é que a jornada se manifesta na vida de alguém? Quais são os episódios externos que produzem internamente algumas limitações, algumas barreiras? Ao ler isso aqui, eu me vi pelo menos em 3 delas. A jornada vem, talvez, através de um divórcio, da perda de um emprego, da morte de um amigo chegado, ou de um membro da família, um diagnóstico de câncer, uma decepcionante experiência na igreja, uma traição, uma infidelidade, um sonho desfeito, um filho rebelde, um acidente de carro, a não capacidade de ter filhos, uma incapacidade de engravidar, um profundo desejo de se casar e não ter esta oportunidade, uma insensibilidade ou uma perda de alegria em nosso relacionamento com Deus. Tudo isso pode gerar uma muralha em nossa relação. E muitas vezes, quando essa muralha se levanta, nós questionamos a nós mesmos e nos julgamos como se nós fôssemos incapazes. E muitas vezes nós questionamos a Deus: por que Deus? O Senhor fez isso comigo. Todo mundo que se diz ateu tem uma perda significante. Todo mundo que se diz ateu tem uma revolta no seu coração. E aí, questionamos a nós mesmos, a Deus, e alguns questionam a igreja também. Descobrimos pela primeira vez que a nossa fé parece não funcionar. Eu tenho orado, eu tenho buscado e Deus não tem me ouvido. Temos mais perguntas que respostas. Quando todo o fundamento de nossa fé parece estar em risco, nós não desenvolvemos, não sabemos
onde Deus está, o que Ele está fazendo, para onde Ele está indo. Como ira, nós buscamos subterfúgios. Quando é que isso vai terminar? Eu não aguento mais. Interessante que o autor do nosso livro, o Peter, ele diz assim, olha, minha muralha inclui uma quantidade de eventos se acumulando um depois do outro. E ele conta. Ela começou com o sentimento de ter sido traído. Interessante, sentimento de ter sido traído. Ele não disse se ele foi traído. Um sentimento de ter sido traído quando houve uma divisão em nossa congregação de língua espanhola. Depois experimentei uma longa depressão e uma perda de motivação para servir a Cristo. Além de uma crise conjugal sem igual. Tudo isso junto a um cuidadoso exame de como minha família de origem havia impactado quem eu era no presente. Tentei contornar, pular por cima e cavar um buraco por baixo da muralha. Nada funcionou. Por fim, fui em frente através dela, porque o sofrimento de permanecer onde eu estava era insuportável. Interessante que ele conta a sua experiência, a sua história. Em certo nível, é correto dizer que as muralhas nos chegam de diferentes maneiras em nossa vida. Não é simplesmente um evento único pelo qual passamos e vamos adiante. Parece ser algo ao qual retomamos como parte de nosso contínuo relacionamento com Deus. Por exemplo, em Abraão, esperando na muralha durante 25 anos pelo nascimento do seu primeiro filho, esperando com sua esposa. De 10 a 13 anos depois, Deus o conduziu novamente a outra muralha, o sacrifício de uma longa espera. Depois vem um sacrifício em que esse menino esperado é pedido por Deus sobre um altar, uma outra muralha que se levanta. Pense em Moisés, Elias, Neemias, Jeremias, Paulo. Cada um deles parece ter passado pela muralha inúmeras vezes em sua jornada com Deus. Involuntariamente e sem conhecimento, retrocedemos para as imperfeições. Eu falei hoje pela manhã que nós não somos perfeitos. Agora, preste atenção, o fato de você não ser perfeito, de você não ser perfeita, está travada a projeção? Porque eu já estou lá na frente, viu? Já passamos tudo isso aqui, ó. Passamos tudo. O fato de não sermos perfeitos não quer dizer que nós sejamos imperfeitos. Eu não sou imperfeito, mas não sou perfeito. Não sou completo, não sou infalível, não estou acima de qualquer situação. Também não cheguei ainda no 2, ainda não, estou no 1. Só pulei os passos. Maus hábitos são como raízes vivas que retornam. O mau hábito que você tem sempre vem. Essas raízes devem ser arrancadas e tiradas do jardim de nossa alma. Isso requer a intervenção de Deus. Tem raízes em nossa alma que só Deus pode tirar. Nesse programa dos legendários, tem coisas que Deus faz ali, se Deus só faz por causa da pressão, por causa daquilo que a gente está vivendo naquele contexto. Nós permitimos que Deus coloque o dedo em coisas de nosso viver, a ponto de alguém pedir em casamento sua noiva, coisa que não faria se não tivesse ido para a montanha. Observe que muita coisa que você tem na sua alma pode estar atrapalhando o seu viver.
Nós aprendemos com o apóstolo Paulo o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Eu preciso aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a sua vida cristã, ela é como uma jornada. É como uma jornada em que você enfrenta uma muralha. Segunda coisa, compreenda quando estamos presos à muralha. Tem gente que não consegue evoluir, que não consegue avançar. Tem gente que não consegue suplantar, porque está preso à muralha, está em uma noite escura da sua alma. Algo do passado se estabeleceu, isso já passou, já ficou lá atrás, mas isso te persegue, você se sente como se isso estivesse colado em você. Você não desenvolve, você não acredita. Semana retrasada atendi aqui um jovem, um homem muito bonito, inteligente, mas que estava preso a algo de errado que ele tinha feito no passado. E eu disse: você já pediu perdão a Deus? Ele disse: já. E Deus já te perdoou? Ele disse: já. E você, já se perdoou? E ele disse: não. Já pediu perdão, Deus já perdoou, mas ele não se perdoa. O orgulho faz com que nós não nos perdoemos. Compreenda que você pode estar preso à muralha. Interessante que o apóstolo Paulo compreende isso. Mas não tinha oportunidade de me ajudar. A igreja que sabia que eu estava passando mal, mas não tinha oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado. Paulo compreendia a necessidade, mas ele não está falando por causa disso. A compreensão da muralha na jornada precisa ser compreendida e entendida que Jesus, Ele está perto, Jesus está olhando, Ele sabe onde você está. Não permita que Jesus faça e você não faça. Interessante que alguns de nós nos escondemos atrás de nossa fé para fugir do sofrimento de nossa vida, em vez de confiarmos em Deus para transformar essa situação através da sua palavra. Alguns usam superficialidades com Deus. Tem gente que vive uma vida cristã superficial, não vem a águas mais profundas. Há um momento que Jesus convida para vir para águas mais profundas. A gente vive aquela coisa muito rasa. Muitas vezes nós rimos, cantamos sobre vitória em Cristo, mas a gente não vai para águas mais profundas. Nosso relacionamento com Jesus é superficial. Quando a gente interrompeu o culto para orar por uma dor de cabeça, por uma tontura, parece uma coisa simples. Uma labirintite, um enjoo. Eu tive o relato de uma pessoa que estava vendo um vídeo e estava com uma dor de cabeça já há mais de 24 horas. E naquele vídeo a pessoa orientava como ela devia orar, pedindo a Deus que curasse aquela dor de cabeça. A pessoa fez a oração e no meio da oração a dor de cabeça foi embora. Às vezes nós somos convidados a águas mais profundas e a gente não tem fé, a gente não exercita a fé. E olha que esse tipo de exemplo que eu estou dando é o que nós gostamos de ouvir. Águas mais profundas é um relacionamento com Jesus mais intenso. É compromisso com a palavra mais profundo. Hoje eu dei aula na EBD, mas como eu amo dar aula na EBD. E desde o primeiro momento Deus falou conosco algo precioso. É um convite a águas mais profundas. A gente vem a um sermão, é legal, Deus fala conosco, mas quando a gente estuda a palavra, a gente vai para águas mais profundas. O problema é que a fé emocionalmente saudável precisa admitir algumas coisas. Por exemplo, não sei o que Deus está fazendo nesse momento. Eu preciso admitir isso. Estou magoado, é uma outra coisa que nós precisamos admitir. A gente não quer demonstrar, não, só estou triste. Estou com raiva. Dificilmente a gente admite que está com raiva.
Sim, isto é um mistério, não sei explicar. Estou muito triste agora. Ó Deus, por que me abandonaste? O salmista já dizia isso. Deus, por que o Senhor me abandonou? Então a gente às vezes acha que como cristão a gente não pode fazer essas afirmações. E a melhor forma de compreender a dinâmica da muralha é examinar a obra clássica de uma pessoa que o autor traz aqui. Isso aqui é uma coisa interessante. Ele traz uma obra de São João da Cruz. Dark Night of the Soul. A Noite Escura da Alma. Escrita há mais de 5 séculos. É um poema escrito no século XVI. Por esse autor espanhol. E ele diz assim que nós temos que sair do estágio inicial da muralha onde estamos travados. Precisamos avançar. Como saber se nós estamos no meio de uma noite escura? Nossos bons sentimentos na presença de Deus foram embora. Sentimos que a porta do céu se fechou quando a gente ora. Trevas, desamparo, fraqueza, sensação de fracasso ou derrota, esterilidade, sequidão descem sobre nós. As disciplinas cristãs que serviam para nos elevar, agora não funciona mais. Eu oro e não resolve mais. Eu leio a Bíblia, Deus não fala mais. Eu jejuo, não tenho nenhuma experiência com Deus. E a gente não consegue enxergar o que Deus está fazendo. E poucos frutos são visíveis em nossa vida. Tem muita gente que não vê o que Deus está realizando. Esse é o modo de Deus reprogramar, purificar nossos afetos e paixões, para que nós possamos nos deleitar no amor de Deus, experimentar essa comunhão rica com Deus. Interessante que o autor diz assim, que Deus quer passar a nós sua verdadeira doçura. Deus quer passar a nós o seu verdadeiro amor. O desejo de Deus é que possamos conhecer sua verdadeira paz, o seu verdadeiro descanso em meio às dificuldades. Ele age para nos libertar dos embaraços da idolatria, que tem prejudicado nossa fé. Desejo de estar na presença de Deus, em um relacionamento amoroso com Ele. E nessa lista aqui do João, ele listou aqui algumas coisas que eu acho que quem gosta de pescar, sabe o sabor de pescar ali com uma isca. Quem gosta de pescar com isca artificial, né, sabe lançar e sabe puxar. Mas aqui, e eu acho que nós já estamos lá na frente, nós vamos perceber que parece que ele pesca de tarrafa. Essa parte talvez seja a parte mais importante da mensagem de hoje. Porque nós vamos falar agora de alguns sentimentos que com certeza você tem. E isso tem sido uma muralha onde Deus não consegue levar você a suplantar, a superar. É como se eu estivesse jogando aqui uma tarrafa e vou pescar agora todo mundo vai cair nessa rede. Tem gente que vive uma espiritualidade morta porque alguns sentimentos estão dominando o seu viver. O primeiro é o orgulho. A tendência a condenar os outros e ficar impaciente com as falhas dos outros. Eles são muito seletivos. O orgulhoso é muito seletivo quanto a quem pode ensiná-los. Eu conheço uma pessoa inteligente, jovem, nova, altamente capaz, mas se acha incapaz de ter alguém que possa ensinar a ela. Eu me lembro de uma reunião, pode dar um enter aí, por favor. Eu me lembro de uma reunião em que ele achava que não tinha ninguém em Curitiba que pudesse falar e ensinar algo novo, porque o cara era o suprassumo, arrogante, orgulhoso.
nunca saiu do lugar porque ele se acha bom demais. Uma outra coisa é a cobiça. O cobiçoso, eles são descontentes com o que Deus lhe deu. Ele não se contenta com aquilo que Deus lhe deu. Paulo diz: eu sei me contentar com tudo. O cobiçoso eles nunca acham que aprenderam o suficiente, estão sempre lendo muitos livros, em vez de crescer em pobreza de espírito, em sua vida interior, fica em busca de conhecimento e mais conhecimento. Conhecimento para quê? Para fazer o quê? Eu conheço muita gente que lê, mas o que lê não produz, não frutifica. A luxúria. Pessoas luxuriosas têm mais prazer nas bênçãos de Deus do que na presença de Deus. E aí a gente começa a ver pessoas se perdendo nos prazeres da vida. A ira. Tem gente que tem dificuldade com a ira. Os irados se irritam com facilidade, não têm doçura e têm pouca paciência para esperar em Deus. Ontem à tarde conversava com um colega ali no gabinete e falávamos sobre uma situação, e eu disse assim: olha, eu estou perdendo a paciência sobre isso. A gente perde a paciência e às vezes a gente fica um pouco irado. É quando uma mãe, um pai, instruindo um filho, em vez de falar com amor e carinho, senta a mão. Aquele que faz um castigo duradouro, um castigo que não é pedagógico, não ensina. Estava conversando com um pai que aplicou um castigo, vai ficar uma semana sem celular. Eu falei: mas por que uma semana? Por que não começa devagarinho, né? Porque tirar um celular hoje de um adolescente é complicado. Só me dá aqui o celular, está confiscado. Só vou liberar esse celular 4 horas depois. Ah, não dá nada, o que é 4 horas? Foi só amanhã. Aí ele vai ficar caladinho. Mas não, já tira uma semana. Ele já processa isso, vou ficar assim uma semana mesmo, e ele começa a fazer um outro projeto de vida, de bagunça, de tudo. E às vezes a gente, na ira, a gente pesa a mão, se irrita com facilidade, não tem paciência. Esse aqui eu vou pular. Esse aqui não dá certo não, porque parece que a tarrafa está me pegando aqui. A gula, Luzia. Luísa ou Luzia? Luísa, até hoje eu não comi aquela comida gostosa que você diz que faz. Isso é bom, porque eu sou muito guloso. Se tem um pecado, talvez eu tenha outros aí, mas esse é um problema. Esse pecado da gula, gente, se constitui aqui uma muralha. Os gulosos, eles resistem à cruz e escolhem os prazeres como se fossem criança, come igual criança. Come até... E a gente pergunta, qual é o limite da gula? Essa semana está vindo um cara do Rio de Janeiro que vai pagar para mim um churrasco. Ele disse assim: pastor, eu vou aí, quero almoçar com o senhor sexta-feira. O senhor diz qual é a melhor churrascaria de Curitiba que eu vou pagar para o senhor. Eu já estou salivando. Café amanhã às 18. Fala com a ovelha pedindo para fazer um almoço. Já está pensando no churrasco. Isso é um guloso. Agora eu aprendi a comer, gente. Não sei se vocês viram. Eu perdi a barriga, emagreci. Porque eu controlei minha gula. Eu estou seguindo uma receita maravilhosa da Fatinha. Coma metade do que você comia no dobro do tempo que você comia. Então, se eu comia um prato, hoje eu como meio prato. Se eu gastava 20 minutos comendo, eu vou gastar 40 minutos comendo. Hoje meu almoço foi um prato light, gente, maravilhoso. Saladinha de tomate e cebola com cupim assado.
Só que eu tirei toda a gordura do cupim e comi apenas 200 gramas de cupim. E não estou com fome, Júnior. Só que depois do almoço eu comi um pacote de bolacha de água e sal. Com café com leite. Parece criança o guloso. O invejoso, a inveja, eles sentem-se infelizes quando outros estão bem e ele não está bem. Estão sempre se comparando com os outros. E existem os preguiçosos, eles fogem do que é difícil. O objetivo deles é a tranquilidade, as boas sensações. E tem gente preso a muralhas assim. A gente citou aqui as 7 imperfeições espiritualmente mortais, ou os 7 pecados capitais. E muitos deles nós nos vemos ali. E isso é uma fortaleza na minha vida. Terceiro e último lugar, precisamos compreender como encontrar o nosso caminho através da muralha. Paulo encontrou: aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio, de estômago vazio, de dormir em uma cama confortável, de dormir em uma montanha, no chão. Aprendi a conviver. O autor, ele conta a sua experiência, ele diz assim: durante muitos anos, eu fracassei em fazer a diferença entre a noite escura da alma e as provações e derrotas. Tem gente que não sabe diferenciar o que é provação do que é uma alma marcada, uma alma doente, uma alma traumatizada. Tem gente que confunde o que são as fortalezas espirituais estabelecidas num coração, o que são os traumas recebidos na família, na infância, como vimos hoje de manhã, do que são as provações, e não sabem trabalhar com isso. Existem alguns comportamentos aprendidos em família e são reproduzidos. E ele diz isso: eu fracassei. Essa confusão me impediu de realmente passar pela muralha. Eu supus que havia sofrido mais do que os cristãos comuns. Isso certamente me qualificou para ser uma pessoa mais abençoada, porque eu sofri demais. Que ilusão! Em 1994, eu estava pastoreando 2 congregações em 2 línguas. E quando eu li isso hoje à tarde, eu lembrei do nosso papo, Ricardo, hoje de manhã. Nós vamos ter aqui, daqui a pouco, 3 congregações aqui na Lindóia. A congregação que fala português, a congregação que fala inglês e a congregação que fala espanhol. E lá eu vou botar o líder em cada uma delas. Olha a experiência dele. Eu estava pastoreando 2 congregações em 2 línguas, uma em inglês pela manhã e uma em espanhol à tarde. A vida era muito difícil, havia constantes crises e dificuldades, mas a maior parte se devia a um discipulado que não incluía saúde emocional. Esse programa que nós estamos trabalhando vai virar um curso. Conversando hoje com o pastor Nildo, ele disse: olha, pastor, acho que dá para a gente fazer um curso em cima do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, para que as pessoas possam se libertar disso. Porque o discipulado não inclui saúde emocional, e tem muita gente emocionalmente enferma e não consegue se relacionar com as pessoas, repetem os erros, não consegue trabalhar com a sua própria identidade. Quando a congregação da tarde, em espanhol, se dividiu e 200 pessoas saíram para começar uma outra congregação, começou a minha noite escura. Fiquei deprimido, com raiva. Pela primeira vez em minha vida cristã, eu não senti a presença de Deus. A Bíblia virou pó. Minhas orações pareciam bater no céu e ricochetear. Deus não estava se comunicando comigo. Pensei haver ficado muito mal.
e que dali só podia piorar. Cheguei no fundo do poço. Agora eu achei interessante uma afirmação, diz assim, olha, o fundo do poço, fundo, tende a descer. Entendeu essa frase, Everton? O fundo do poço, fundo, tende a descer. Lá em casa nós somos 6 irmãos. E quando minha mãe... Lá tinha um único cara dos 6 irmãos, que era o que subia no telhado, era o que lavava a caixa d'água, era o que descia na cisterna, não para ser vendido pelos irmãos, mas para lavar a cisterna. E esse cara sou eu. Era o único. Já casado, morando aqui, todo ano que eu ia para Porto Seguro, minha mãe dizia assim, Kia, a caixa d'água foi lavada o ano passado. Eu falei, pode deixar, minha mãe, é já comigo. De vez em quando eu chego aqui, eu disse, essa coisa toda aqui eu arrumo. Viu, Franklin? Se brincar, você perde seu lugar, porque eu sei fazer tudo isso. Aquele negócio dos pombos aí, tem que resolver essa semana, senão eu subo lá e resolvo. Porque eu fazia essas coisas quando eu era mais leve, quando eu era mais jovem. E quando a gente chegava no fundo da cisterna, a água subia aqui, e quando a cisterna, o fundo do poço era muito fundo, nosso pé descia, afundava mais ainda. A água estava límpida, aquela água que a gente tirava com um balde ou com a bomba, límpida. Eu ia descendo igual o Homem-Aranha, Rogério. Imagine, escalando pé e mão. Que saudade daquele tempo. E tudo branquinho, quando eu pisava, aí subia aquela borra, sujava toda a água, porque o fundo do poço era mais fundo do que eu imaginava. Tem muita gente que está vivendo no fundo do poço e pensa que não pode piorar. Eu tenho experiência suficiente para dizer a você que o que está ruim pode piorar. Tudo pode piorar. Às vezes a gente vive uma situação achando que aquilo ali não tem como piorar mais, é tão ruim. Eu vou dizer para você, se você não cuidar, se você não vigiar, pode piorar. E ele disse assim, cheguei no fundo do poço, mas o fundo do poço, o fundo tende a descer, tende. Pode descer. Haveria mais 2 anos no vale da sombra e da morte. E ele cita o Salmo 23. Pensei que eles nunca terminariam. Eles levaram nossos casamentos a bater na muralha. Pensei em sair da igreja que eu estava pastoreando para finalmente me livrar daquele mal-estar. Não tinha mais coragem de dobrar os meus joelhos. Lembro-me de ter questionado a Deus. Existe algo mais que queres arrancar de mim? E ele xinga Deus, não sei nem se devo dizer aqui, mas ele está lá no livro. Existe algo mais que queres arrancar de mim, seu sádico? Durante aquele período de 2 anos, continuei minhas disciplinas espirituais, segui Jesus por obediência. Eu servi como líder, mas tudo em mim queria desistir. Desisti de Deus e de sua igreja. Mal sabia que Deus estava trabalhando em mim, me purificando e implantando algo em mim durante aquele período horroroso. Lembro-me ainda de como saí daquilo. Comecei a rastejar e a sentir pela primeira vez, algo está diferente, totalmente diferente. Não sei explicar, mas sinto-me mais livre do que nunca. Estou livre das opiniões dos outros, da opinião das pessoas, mais certo sobre quem eu sou, com mais clareza de Deus e do seu amor, esse amor que nunca acaba. E ele então vira a página daquele momento, porque ele consegue atravessar a muralha. Nós vamos parar por aqui, e aqui fica 3 desafios para a sua vida. Primeiro, a sua jornada de vida cristã é uma jornada
que passa assim por altos e baixos. Não veja a vida cristã como sendo apenas crescimento. Quando eu estudava num seminário, eu estudava em uma sala que tinha uma rachadura no quadro. Essa rachadura era uma crescente. E eu já era pastor aqui na Lindóia, estudava naquela sala, e eu olhava o desempenho do nosso ministério em uma crescente. E eu ficava olhando para aquilo e orava ali a Deus. Quantas vezes eu orei, Deus, continue abençoando, porque a gente possa continuar crescendo. Não permita, Senhor, que o inimigo aproveite e trave o crescimento da tua igreja. Não permita, Senhor, que o inimigo atrapalhe minha vida, meu perceber, minha direção. Porque a vida cristã é como uma jornada. E aí a gente foi crescendo. Chegou um ponto que a gente tinha mais gente naquele templo pequeno de madeira do que nós temos hoje aqui. Era algo interessante. Aí começamos a construir. Quando começamos a construir, eu me perdi, porque esse negócio de construção, eu não gosto disso não. É um trabalho, rouba nossas energias. Mas a sua vida cristã, ela não precisa interromper, ela precisa continuar se desenvolvendo. Pergunta é, como é que anda a sua vida cristã? O autor fala de disciplinas espirituais, quais são elas? Tem gente que tem aí no papelzinho as disciplinas espirituais que eu anotava lá. Você é obrigado a ter um momento de oração por dia. Você é obrigado a ter um encontro com a palavra de Deus por dia. Você precisa ter um momento de louvor e adoração por dia. Você precisa vir na comunhão da igreja pelo menos uma vez por semana. E, em último lugar, você precisa obedecer o que Deus vai falar ao seu coração. Essas são as disciplinas espirituais. O desafio é você fazer um checklist da sua vida cristã, onde só você e Deus enxerga, onde só você e Deus sabe. Você tem um hábito de orar onde ninguém percebe, ninguém vê, mas Deus está vendo. Você tem um encontro com a palavra tão significativo que a palavra fala com você. Eu estou tendo um problema grande de escutar a palavra. Porque eu estou aqui ouvindo a palavra, de repente Deus fala um negócio comigo, eu paro o que estou fazendo, abro lá e registro, e marco. Aí volto a fazer o que estou ouvindo a palavra, paro tudo, porque Deus tem falado comigo quando eu escuto a palavra. Porque a minha vida é uma jornada, a minha vida cristã é uma jornada. Em segundo lugar, o desafio é que você entenda o que é que está atrapalhando você de crescer. Quais são as coisas que estão atrapalhando você de sair do lugar? Você está parado lá atrás, travado lá atrás em quê? Em uma coisa que você fez ou uma coisa que alguém fez a você? Uma palavra que alguém te falou? Uma frustração que dominou sua vida? Você está do lado de cá da muralha? O convite é que você ultrapasse e viva o novo de Deus. O que tem atrapalhado o seu viver precisa ser confrontado, precisa ser admitido. Paulo admitiu: eu sei viver no bem e no ruim. Sei passar bem, sei passar mal. Eu falei muito de comida, mas você sabe qual é a comida que eu mais gosto? Por incrível que pareça, a comida que eu mais gosto é ovo. Ovo frito na banha. Como é bom. Um ovozinho frito com um arrozinho ou com uma farinhazinha é a minha melhor comida. Uma vez eu fui na casa de alguém, nem vou dizer aonde, tinha um churrasco lá. Tinha uma carne assada. Falei, eu estou com vontade de comer um ovo frito. Aí a cozinheira falou, Rogério, vai fritar, porque eu não sei fritar ovo, não. E o Rogério fritou para mim 4 ovos, hein, Rogério?
botou a pimentinha calabresa. Gente, não tem nada melhor. Aquele meu colega vai pagar R$170 por um churrasco. Mas se ele soubesse que eu gosto de ovo frito. Então, quando eu for visitar você, saiba disso. Pastor, como é o ovo que o senhor gosta? Bem fritinho, bem passado, gema dura. Mas às vezes nós ficamos travados em situações, em circunstâncias, e a gente não cresce, não ultrapassa. Eu sei viver bem, sei comer uma picanha, não posso, mas sei comer um ovo frito. Às vezes a gente não sabe passar por dificuldades, privações. Eu falei hoje pela manhã que domingo passado eu trabalhei o dia todo, dormi um pouco à tarde, depois fiquei acordado a madrugada inteira para trabalhar o dia inteiro no outro dia. Passei mais de 24 horas sem dormir. Sei ficar sem dormir 24 horas. Mas eu sei também dormir 8 horas bem dormidas. O que tem atrapalhado você de avançar? O que é que você está vivendo que tem dificultado o seu viver? Compreenda como encontrar o seu caminho. Olha, eu estou crescendo, eu estou melhorando, eu estou avançando. Eu peguei agora a guia, agora ninguém vai me distrair, porque eu vou continuar firme nessa pegada. Tem gente que tem dificuldade de frequentar a igreja, por exemplo, mas está aqui hoje. Então, olha, pega isso aqui. Eu estava conversando com Nazaré está nos Estados Unidos. Essa semana está indo para Cuba. Falei, Nazaré, você tem ido à igreja? Disse, pastor, eu vou na igreja de manhã, vou na igreja à noite, mas não tem igreja como a Lindóia. Todo dia eu assisto o culto da Lindóia. Está vendo o culto? Não sei se agora ou mais tarde. Porque a gente pegou o caminho que vai me fortalecer, que vai me dar condição, direção, para que eu vença a muralha que tem impedido que eu viva o melhor de Deus. E o que é que tem do outro lado da muralha? Domingo que vem nós vamos ver o que tem lá. Se você tem um livro, já pode ler, porque tem coisas maravilhosas do outro lado da muralha.